Bom, nessa aula a gente vai falar sobre algumas propriedades da transformada de Fourier, tá? Então a gente tem aqui, né, o nosso par, transformada de Fourier, a transformada inversa dada por essa expressão e a transformada de Fourier que calcula o espectro dada por essa expressão. A essa altura eu já espero que vocês estejam bem mais familiarizados com essas duas expressões da transformada de Fourier, do par transformada de Fourier. E elas têm algumas propriedades muito importantes e interessantes. A primeira delas é linearidade. A transformada de Fourier ela é uma operação linear, certo? Então, o que acontece? Se a gente tiver um sinal x1 de t e tiver que tem um espectro x1 de jômega e um outro sinal, um outro fenômeno x2 de t que tem um espectro x2 de jômega, quando a gente fizer a combinação linear no domínio do tempo, né, ax1 mais o bx2, a gente vai ter uma combinação linear dos espectros, o AX1 de jômega mais o BX2 de jômega, certo? Isso implica aí que cada componente de frequência ela é independente uma da outra, né? Então, quando a gente está somando sinais no domínio do tempo, a gente também está somando sinais no domínio da frequência, que é intuitivo, mas também é confirmado aí pela matemática, né, da transformada de Fourier, né? Então, vocês podem pensar nisso, por exemplo, quando você está mixando uma música, né? Você está misturando sinais do bumbo, da caixa, da guitarra. Esses sinais têm uma representação do domínio do tempo, que você mistura, você consegue ver a forma de onda lá nos principais softwares de gravação. E na prática você também está misturando os espectros desses sinais. Então o resultado da música vai ser um espectro que é a combinação de todos os instrumentos, e esse espectro ainda vai variar no tempo por causa da característica da música, né? De ter essa variação temporal. Tá? Então a linearidade é uma propriedade importante da transformada de Fourier, e a gente tem essa expressão aqui, que uma combinação linear no domínio do tempo equivale à mesma combinação linear no domínio da frequência. Tá? Uma outra propriedade importante é a chamada de conjugação. Tá? O que a conjugação quer dizer? Ela tem a conjugação, vocês podem avaliar a literatura para ver uma derivação mais formal sobre isso. A gente não vai fazer isso nessa aula, mas o importante é ganhar algum senso sobre ela. E a coisa mais importante sobre a conjugação, essa propriedade, é que quando o sinal x de t ele for um sinal real, né, por exemplo, um cosseno, ou aquela exponencial que decai com o tempo, que a gente viu na aula passada, a gente vai ter que o x de jômega vai ser igual ao conjugado complexo do x de menos jômega, certo? Então a gente vai ter uma simetria aí entre a parte positiva do espectro e a parte negativa do espectro, tá? E o que isso implica, em outras palavras, é que quando o x de t é real, a gente vai ter que a magnitude se torna, portanto, uma função par e a fase se torna uma função ímpar, que é o que vocês estão observando aqui. Esse aqui é o espectro daquela nossa exponencial decrescente, que a gente viu na aula passada, e a gente tem a magnitude sendo uma função, portanto, par, então a parte positiva é o espelho da parte negativa e vice-versa, e a fase é uma função ímpar, certo? Então, isso vai acontecer quando o x de t for um sinal real. A gente vai ter que a magnitude do espectro é uma função par e a fase do espectro é uma função ímpar. Portanto, a fase da componente DC sempre vai passar aqui por zero, certo? Se o x de t for real. Beleza. Tem duas propriedades importantes que são a diferenciação e a integração. Então, quando a gente tiver um sinal que tem x de t, que tem espectro x de jômega, e a gente quiser o espectro da derivada do sinal, a gente vai ter que a transformada de Fourier da derivada vai equivaler a um jômega multiplicado por um x de jômega. É bem fácil de demonstrar isso, né? O ponto aqui não é exatamente fazer essa demonstração, mas mostrar como isso é importante na prática. E isso é importante porque, às vezes, a gente tem acesso, por exemplo, a medir o deslocamento de uma estrutura. Se a gente quiser calcular a velocidade, né, da estrutura, a gente pode, por exemplo, se a gente quiser calcular o espectro da velocidade, a gente não precisa medir a velocidade necessariamente. A gente pode simplesmente tomar o espectro do deslocamento e multiplicá-lo por jômega. E aí a gente vai ter o espectro da velocidade, já que velocidade é a derivada do deslocamento.
né? Se a gente quiser reconstruir o sinal de velocidade no tempo a partir da medição do sinal de deslocamento, a gente transforma para o domínio da frequência e depois tira a transformada inversa. Então a gente vai calcular esse espectro do deslocamento, multiplicar por Jω para obter o espectro da velocidade e tirar a transformada inversa para obter a velocidade no domínio do tempo. E com a integração é similar. Se a gente medir, por exemplo, a aceleração, né? A gente tem acelerômetros, por exemplo, para medir a aceleração de estruturas. A gente pode medir a aceleração, calcular o espectro, e aí, se eu quiser calcular a velocidade, eu posso integrar a aceleração, certo? Só que é difícil de fazer isso no domínio do tempo, então geralmente a gente faz isso no domínio da frequência. E aí a gente divide o espectro da aceleração por Jω, a gente vai ter o espectro da velocidade, certo? Então, o espectro da integral do sinal é 1 sobre Jω x de Jω, tá? Então, essas duas propriedades têm uma aplicação prática e interessante para nós que trabalhamos aí com vibração de estruturas, certo? Joia. Tem outra propriedade muito importante e que dá um senso também de muito importante sobre o fenômeno em si, né, sobre os sinais, que é a relação de Parseval. Tá? A relação de Parseval ela diz respeito à energia contida no fenômeno que eu estou medindo, ou no sinal que eu estou medindo. Então, a gente viu lá que a energia total do sinal no domínio do tempo é dada por essa integral aqui à nossa esquerda, certo? Que é a integral, que vai de menos infinito até mais infinito, do módulo do sinal no domínio do tempo elevado ao quadrado. E o módulo está aqui para servir para sinais que podem ser aí complexos, como a nossa exponencial complexa. Tá? Então, a energia total do sinal ela é obtida a partir da integração da magnitude do sinal no domínio do tempo ao quadrado. Tá? E o que a relação de Parseval diz é que essa parte aqui, essa energia total, pode ser calculada também no domínio da frequência por essa expressão aqui, integrando-se a magnitude do espectro ao quadrado, certo? A gente tem um fator ali de 2π, que vem da derivação da relação de Parseval, mas é basicamente isso. O que a relação está dizendo é que a energia total do sinal ela está contida aí na magnitude do meu espectro. Então, é a magnitude do espectro que carrega a informação de energia do sinal. E por isso é muito mais comum a gente olhar para o espectro do sinal para a magnitude primeiro, porque é a magnitude que contém a informação de energia. A fase contém uma série de informações importantes, especialmente quando a gente está tentando reconstruir sinais, quando a gente está tentando calcular a oralização, quando a gente está tentando calcular a interferência, baixas frequências em salas e uma série de outras coisas. Mas quando a gente olha para a magnitude do espectro, a gente está olhando para quanto cada componente de frequência carrega de energia, certo? Então, quando a gente tem um sinal, por exemplo, senoidal, toda a energia está contida em uma componente de frequência, certo? Que é a frequência daquele seno. Quando a gente tem um instrumento musical, que a gente viu alguns exemplos nas aulas passadas de uma nota de um órgão, por exemplo, parte da energia está contida na harmônica, primeira harmônica, parte da energia está contida na segunda harmônica, na terceira harmônica e assim por diante, certo? E para fenômenos mais complicados, como ruídos aleatórios, barulho da chuva, essa energia está distribuída de uma forma um pouco mais aleatória também no espectro, tá? Mas quando a gente olha para a magnitude, na prática o que a gente está tentando identificar é quanto cada componente de frequência carrega de energia do sinal em si, certo? Então a relação de Parseval é muito importante por estabelecer essa relação. Joia. A gente tem uma outra propriedade que a gente acaba não usando muito na prática, que é a modulação, que expressa o seguinte, né? Quando a gente tem um sinal x de t, que tem um espectro x de jωt, e a gente modula isso por uma exponencial complexa, o que acontece com o espectro é que o espectro é todo deslocado, né, para a esquerda ou para a direita dessa frequência aqui. Tá? Então, a gente tem um deslocamento na frequência a partir da modulação. A gente tem uma propriedade também
muito interessante, que é a propriedade da dualidade. E a dualidade é uma dessas propriedades que deixa a gente com um nó na cabeça, tá? Porque a dualidade, ela diz respeito a o que a gente tem no domínio do tempo, a gente vai ter no domínio da frequência e vice-versa. E é uma coisa um pouco estranha. Então imagina o seguinte, a gente tem um sinal no domínio do tempo, que é uma função do tempo, que tem um determinado formato, né? O gráfico dele no domínio do tempo tem um determinado formato. Por exemplo, aqui a gente tem essa janela retangular aqui. Esse é o formato do meu sinal no domínio do tempo. E se a gente aplicar a transformada de Fourier, a gente obtém um espectro que tem um determinado formato. Por exemplo, vocês vão ver aqui no exercício que o formato desse espectro aqui é uma função sinc, né? Vocês já vão chegar nesse exercício se não chegaram ainda, tá? Então a gente tem o formato do espectro para esse sinal aqui, é uma função sinc que está expressa aqui a magnitude dela, tá? Se a gente pegar esse formato aqui, né, de função sinc, por exemplo, e escrevê-lo no domínio do tempo, a gente tem aqui, agora não em magnitude, mas em positivo e negativo, a gente tem essa função aqui. Então, esse cara aqui é a magnitude, por isso que é o absoluto desse cara aqui, tá? Mas é o mesmo formato, essencialmente, é o mesmo tipo de função, tá? Pensa mais em formato do que no desenho específico, tá? Então, é um sinc aqui e sinc aqui no domínio do tempo, sinc no domínio da frequência, sinc no domínio do tempo. Então, quando a gente tiver uma função sinc aqui no domínio do tempo, o que a gente obtém de espectro dessa função sinc no domínio do tempo é um espectro que parece um sinal ali, uma janela retangular, certo? Então, olha só que curioso, né? A gente tem formato 1 aqui, levando a um formato 2 aqui no domínio da frequência. Formato 1 no tempo gera um formato 2 no domínio da frequência. E se a gente tiver um formato 2 aqui no domínio do tempo, a gente gera um formato 1 ali no domínio da frequência, tá? Então, os formatos ali são intercambiáveis entre domínio do tempo e domínio da frequência. Isso vale para todo tipo de sinal, não vale só para esse tipo de sinal aqui, janela retangular. E a gente vai ver isso acontecer para alguns outros tipos de sinais que a gente vai ver por aí, tá bem? Então, a propriedade da dualidade é muito importante também por causa disso, porque ela é bem geral e aparece bastante por aí, tá? Uma outra propriedade que a gente viu nas aulas passadas é compressão, né, e esticar o sinal no domínio do tempo. Então, é mudar a escala do sinal no domínio do tempo. Então, a gente viu que quando a gente muda a escala, saiu um dt aqui sem querer, desculpa, tá? Mas quando a gente multiplica esse sinal por um x de at, a gente comprime ou a gente estica o meu sinal, a gente vai ter uma mudança de espectro, que é dado exatamente, é o inverso dessa coisa. Então, se a gente comprimir o sinal no tempo, a gente estica o espectro. E se a gente esticou o sinal do tempo, a gente comprime o espectro, né? Ou desloca para baixa frequência, tá? Então, quando o A, né, ele estiver entre 0 e 1, o sinal no tempo ele é reproduzido mais lentamente e a gente vai ter, como resultado disso, uma redução do pitch do sinal, uma redução da frequência do sinal, certo? Isso acontecia, por exemplo, quando a gente pegou um cosseno e esticou esse cosseno, ou fez ele ser reproduzido por um tempo mais longo. Então, ele tinha uma frequência de 1 Hz, por exemplo, e se a gente reproduziu ele por mais tempo, a frequência dele muda para uma frequência mais baixa, certo? Então, ele vai ficar mais grave. E se o A for maior que 1, isso significa que a gente está reproduzindo o nosso sinal mais rapidamente, e aí a frequência vai aumentar. No caso do seno, a taxa de oscilação vai aumentar no domínio do tempo, e aí a frequência, o pitch do sinal, vai aumentar também, certo? Então, isso aqui, né, quando a gente comprime, quando a gente estica um sinal, a gente muda o espectro do sinal. E tem alguns algoritmos, alguns plugins no mercado que são usados para reduzir o tempo, reduzir a velocidade de uma passagem musical, por exemplo, de uma voz, etc., ou acelerar a voz. E esses plugins eles fazem isso sem alterar o espectro no sinal, né? Muitos deles conseguem fazer sem alterar o espectro. Isso implica que no processamento do plugin tem bem mais coisa do que só esticar o sinal no tempo ou comprimir o sinal no tempo,
Porque quando a gente só estica ou só comprime, a gente de fato muda o espectro do sinal, como essa propriedade aqui está mostrando. Beleza? E por fim, a gente tem uma propriedade que tem a ver com deslocamento no tempo, que é também muito importante, e a gente vai usar ela na aula que vem para falar do teorema da convolução. Tá? E essa propriedade ela diz o seguinte: quando a gente tiver um sinal x de t com espectro x de j ômega e a gente tiver um sinal que é a versão deslocada desse sinal x de t menos t0, por exemplo. Então aqui a gente tem um cosseno, né, em azul, e em vermelho a gente tem o cosseno deslocado aí de 1/4 de período, ele se torna, portanto, um seno. Né? Quando isso acontecer, a gente vai ter uma relação entre os espectros que tem a ver apenas com o deslocamento de fase. Tá? A magnitude não muda desse sinal aqui, né? A magnitude do espectro do sinal deslocado não muda, mas a fase vai mudar. Tá? Então, a gente pode fazer uma pequena derivação disso, né? A partir aí do nosso par aqui transformado de Fourier. Então, imagina que eu tenho um sinal cuja transformada de Fourier é x de j ômega e eu quero determinar o espectro do sinal deslocado no tempo. Tá? Então, veja bem, a gente vai ter, a gente pode escrever, né, esse x de t aqui como a versão deslocada. Então, a gente vai ter o x de t menos t0, que vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito. Ômega não vai mudar. E aí a gente vai ter e na j ômega t menos t0 no lugar do t. E a integral é feita na frequência. Então, esse sinal aí, o x de t menos t0, né, vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, x de j ômega, e na j ômega t, e na menos j ômega t0 de ômega. Certo? Então, quando a gente tira a transformada de Fourier, né, a transformada inversa de Fourier, me desculpa, a gente está com x de t, e aí a gente pluga aqui o espectro do meu sinal, certo? Então, o que é o espectro? O espectro é o que está multiplicando o e na j ômega t. Então, aqui, nesse caso, o que a gente tem multiplicando o e na j ômega t? A gente tem isso aqui e isso aqui, multiplicando aqui o meu e na j ômega t, certo? Portanto, a transformada de Fourier desse x de t menos t0 é um e na menos j ômega t0 x de j ômega, certo? E como a magnitude desse cara aqui, como a magnitude desse e na menos j ômega t0 é 1, tudo que acontece, portanto, no caso do deslocamento no tempo, é uma mudança de fase, certo? Então, isso aqui, essa expressão aqui toda, né, ela equivale aí a uma mudança de fase apenas, certo? Então, se a gente voltar na apresentação, para terminar, a gente tem o sinal original, em azul, o cosseno, o sinal é deslocado no tempo, 1/4 de período, o seno. O espectro do cosseno a gente viu, né, que tem magnitude na frequência do cosseno e fase 0 nessas duas frequências. E o sinal deslocado no tempo representa uma mudança de fase. Portanto, a magnitude se mantém e a fase aqui mudou, né, para menos π sobre 2 e mais π sobre 2, certo? Menos π sobre 2 na frequência positiva e mais π sobre 2 na frequência negativa. Tá? Então, deslocamento no tempo está associado apenas a uma mudança de fase. E a gente já discutiu isso, né? Quando a gente desloca no tempo, é porque a gente está mudando
é a fase do sinal, certo? Então, todo deslocamento no tempo vai estar associado a uma mudança de fase, e essa mudança de fase, ela é função aí, né, da frequência, certo? Então, esse deslocamento, quanto mudou a fase do sinal? A fase mudou desse tanto aqui, certo? Isso aqui é o nosso ΔΦ, é o tanto que mudou a fase. Então, se a gente deslocou um sinal que tem várias componentes de frequência no tempo, a gente está mudando cada fase proporcionalmente à frequência, certo? Então, por hoje era isso de propriedades da transformada de Fourier, tá? Um abraço e até mais.